meu pai, ele foi um incentivador importante, muito importante. Porque em nenhum momento eles falaram, não, não vai conseguir. Eles me deixaram um pouco livre para tomar as decisões que eu gostaria. Não vai fazer. Não, sabe? Principalmente quando eu falei da transição de carreira. Porque eu não ia ter condições de pagar uma outra faculdade para fazer uma transição de carreira. Então eu comecei a prestar vestibular para pública, né? E aí, quando eu fui efetivada nessa empresa de saúde que eu falei para você, Flávio, o meu pai, eu mandei a carta para ele, né? De dizer que tinha terminado o estágio e tal, de efetivação, né? Porque todo mundo vibrou na minha casa, né? Numa grande empresa, na capital, né? Tipo, a minha família, meu É um Deus. nível de sucesso na Nossa, quase a família, cidade né? inteira sabendo, né? O que é sucesso. Saiu no O jornal, né, jornal da no cidade, jornalzinho da exato. Lá tem cidade. até hoje, viu, Flávio? Tem até hoje o jornalzinho da cidade. E o meu pai imprimiu e colocou num quadrinho. E ele tem uma churrasqueira com vários artigos, assim, de churrasco e pescaria e coisas, né, de interior, assim, né. E quando eu cheguei numa dessas minhas idas, que eu sempre vou de 3 a 4 vezes ao ano lá, porque eu não deixo muito tempo sem ver, né, a minha avó me chamou de canto e falou assim: vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Eu nem sabia o que que era, gente. Quando eu cheguei, meu pai tinha enquadrado ele enquadrou, sim, ele enquadrou. E foi só um estágio, entendeu? Mas ele enquadrou a minha efetivação. E tá lá, analista de Data Quality 1, Júnior e tal. Então, assim, a gente acha que não, mas essas iniciativas incentivam a gente como pessoa, né? Nem sempre a nossa família nos apoia do jeito que a gente espera ser apoiado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conseguir, né? Em alguns momentos eles falharam. Na vida dos pais da gente, não, nem um pai nem uma mãe nasce com como é que diz com né, acho que até gente que vai se tornar pai ou mãe ou já com uma fórmula, com uma forma, com uma receita Não de tem o bolo. Como manual, ser né? pai, Não como tem ser mãe. manual. Em nenhum lugar ensina como ser pai, como ser Sim, mãe. e outra, a gente acaba entendendo que os filhos são para o mundo, não pra gente, né? E isso eu acho que é a principal fator da gente entender um pouquinho, né? Então os pais da gente vão mais errado que acertar. E a gente não tem que ficar carregando mágoa deles porque eles erraram mais do que acertaram, sabe? Então isso acho que é a mensagem que a gente tem que pensar um pouco, né? Coisas do passado, às vezes que as pessoas carregam, enfim. Meus pais também erraram, como qualquer pai, como qualquer mãe, né, gente? Não dá pra levar em consideração tudo a ferro e fogo, sabe, Flávio? Mas assim, foi uma jornada incrível, não mudaria nada. Com todos os erros deles, porque me tornou quem eu sou hoje, sabe? Então, pai continua errando, mãe continua errando. Acho que essa é a E nós frase. também erramos, vamos continuar errando até o final das nossas vidas. É natural. É natural. Somos seres humanos, não somos A perfeitos. gente não erra no trabalho um monte de vezes para fazer uma tarefa, às vezes. Puxa Por vida. quê? Porque o ser humano ele tem até um estudo que fala sobre isso, né? Que a gente tem que errar, repetir o processo até a gente decorar. Depois que a gente decora, a gente grava o processo na nossa mente. Então, isso faz parte da construção intelectual. Então, por que na vida pessoal também não é assim? Faz parte da construção intelectual da vida da gente, pessoal. Então, eu acho que a gente é a mesma pessoa, né? Mesmo profissional, mesmo pessoal, a gente pode esquecer que isso a pandemia deixou bem evidente, né? Mas, no geral, eles apoiaram muito, nunca foram contra, sabe, Flávio? Foi o apoio fundamental do meu pai e da minha mãe hoje, para ter me tornado uma especialista hoje no que eu faço, né? Ter virado uma engenheira, né? Meu pai super se orgulha disso, se orgulha que eu sou farmacêutica, então ele se orgulha de tudo que eu fiz. Se eu fosse. Eu já trabalhei, tipo, como um servente, limpando. Entendeu? No posto também, naquele mesmo posto, eu comecei limpando com a limpeza e depois passei para frentista, subi de cargo, gente, subi de cargo. E então, eu limpei aqueles banheiros de baladinha, assim, que o pessoal vai, sabe, deixa sujo. Então, assim, Já entendemos. não foi fácil, mas deu certo. É isso que a gente tem que pensar, que deu certo no final. A gente tem que ser positivo, né? Então, o apoio foi fundamental. É o que eu sempre falo, né? A lei da semeadura nunca falha. Pode talvez demorar um pouco mais do que você espera, mas você vai colher. Vai. Não tenha dúvida. Só que você vai colher tanto se você fizer o bem, quanto se você fizer o mal. Infelizmente. Sim. Ou felizmente. Aí vai depender do que você semear. Legal. Então, bacana. Legal que sua família te apoiou. Acho que até é importante você falou um ponto. Você até comentou em algum determinado momento, pô, pra mim a minha família me apoiou. E mesmo se às vezes a sua família não apoiar, isso não quer dizer que você vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe, que você vai, pô, pode ficar chateado por um momento, mas não pode deixar de honrar o pai e a mãe. Por quê? Pô, olha o resultado de tudo isso que você viveu, né? Seu pai colocar num quadrinho uma passagem de um estágio para uma Era só um efetivação. estágio, né, Flávio? Mas para É um ele orgulho foi. para o pai, é um orgulho para a mãe. Então, por mais que às vezes ele fale algo, ou que ele faça algo,
não vai ser nunca por mal, porque ele sempre vai querer o nosso bem, né? E isso é bem legal. Deixa eu voltar um pouco agora aqui, porque senão eu vou começar a chorar, né, gente? Já Vai tá falar virando de uma historinha família, triste já. família é gosto. Não, feliz, eu gosto de família, é a base de tudo, né? Sim. Como que foi, Ju? Beleza, então fez o estágio, fui efetivada e vamos para Data Quality. What the hell is going on? Play no Data Quality. Play no Boa. Data Então vai lá, Quality. então conta um pouquinho aí como que foi agora essa. A transição, né? Eu estava lá em arquitetura de TI, Big Data Analytics, não sabia o que, que era absolutamente nada, mas estava lá. Começaram a fazer um protocolo interno de treinamento com nós farmacêuticos, porque tinha um objetivo para a empresa em si. E a gente começou a estudar, né? E eu comecei a virar. Nós estamos falando aí de 2015, 2016. Eu comecei a virar a internet para poder achar cursos sobre o tema. E não achava nada. Não se falava de governança, não se falava de qualidade, não se falava de MDM, não se falava de nada. Então, assim, era muito difícil. A área de dados ainda não estava no hype, né? Falava sobre outras coisas, né? Os dados ainda não eram ainda o principal motivo que as empresas ainda não estavam investindo tanto, né? Investiam em outras coisas, mas em dados como hoje, estamos falando de 2025, não. Então, nesse período, né, do que aconteceu, eu achei uma pós-graduação na Mackenzie, com uma matéria escrito qualidade de dados, e eu fui. Uma Por uma matéria você foi fazer uma matéria, eu falei, pós-graduação. eu tenho que estudar, porque eu não achava nada, não tinha referência, não tinha nada. Teve que ter um ponto de Tem que ter um ponto de partida. partida. Eu cheguei lá, pensa só, Flávio, farmacêutica, gente. Farmacêutica. Farmacêutica que trabalhava na área de dados, obviamente, economia e saúde. E caí de paraquedas na pós-graduação da Mackenzie, que é uma faculdade difícil, né? Em tese ali, né? Na prática também. Era presencial na época, né? Não tinha essa coisa de online ainda, né? E com um monte de gente de tecnologia. Aí fui me apresentar na sala. Ah, o que que você faz? Eu sou farmacêutico. O que que você tá fazendo aqui? Não sei. Falei assim, eu tô aqui porque tem uma matéria que eu quero chegar. E por incrível que pareça, foi quase a última. Bom, Esperei tudo isso, né? E foi muito bacana esse período, porque eu terminei a faculdade de farmácia, depois eu fiz o MBA de gestão em saúde, porque eu não sabia o que queria fazer, né? Foi bem nessa época, assim, terminei. E aí veio essa pós logo em seguida. E eu comecei a olhar para essa pós de uma forma diferente. Por quê? Porque o pessoal da sala percebeu que eu não sabia nada. E aí pensaram, meu Deus, o que que essa menina tá fazendo aqui? Não sabe nem, não sabe nada, eu não sabia nada. Sabe o que é nada de dados, assim, era muito rasa. Não sabia um select, não sabia nada de linguagem de programação, não sabia absolutamente nada, assim, foi realmente difícil. E hoje eu mando um abraço para meus amigos maquersistas aí, a gente teve vários finais de semana de corujão, sabe? Antigamente você fazia corujão, jogava na Lan House, eu jogava faz Counter-Strike. tempo, hein? Não vamos falar Faz de idade, vamos tempo, hein? falar de idade. Mas jogava na Lan House também, né, na minha adolescência. E aí eles faziam um corujão de madrugada para estudos intensos. E nós éramos em 7. Então, eu tive a oportunidade, assim, de passar 90% dos meus finais de semana estudando durante 2 anos. Após 2 anos. Naquela época era 2 anos. Então, assim, praticamente a cada 4 finais de semana no mês, 3 eu estava estudando. Então, a gente, no sábado, dormia até mais tarde. Daí, nós íamos para casa cada semana rodava na casa de um amigo. Né? Aqui em São Paulo, eu morava em Barueri, onde minha mãe estava morando. E acabei indo para esses encontros aos finais de semana. E aí eles me deram meio de loja, me ensinaram tudo sobre área de dados, tudo sobre TI, me deram assim uma chuva de informações. Aí eu comecei a galgar ali, foram 2 anos intensos da transição inicial da carreira, né? E eu comecei a mudar sobre a visão sobre a minha carreira. E aí sim a perspectiva deu essa virada de chave de 2016 para 2017. Né? E aí eu comecei a pós, e aí eu olhei para o mercado, falei, o que que eu vou fazer após a pós, né? Faltava um ano, mas eu falei, nossa, falta um ano ainda, né? Falei, acho que eu vou olhar um pouco o que que eu vou fazer após isso, porque eu preciso me especializar em outras coisas, em uma área específica. Eu sabia que eu queria qualidade de dados, né? Só que eu não sabia que existia governança, né? Porque naquela época não se falava, chamava administrador de dados, DBA. Tinha o DBA, né? Que era mais o cara ali do banco de dados mesmo, né? Que exportava arquivos Jogava enormes dos em bancos de dados. planilhas ali. Isso, no Axis, lembra? Nossa, O Axis, pessoal meu nem Deus. sabe o que é Axis Melhor não hoje aqui. comentar, senão vão saber a O nossa Danilo idade. e a Amanda aqui, ó, não O sabem pessoal nem que o tá que é no back aqui Axis. não Estão deve nem saber. entendendo O a time que tá gente. aqui não deve saber, porque aqui é menos 25 aqui que deu no É, back. tá É muito muito novo. novo. Mas vai lá, E, segue e aí. aí
a gente acabou que muito tempo ali eu fui vendo que muita coisa ia mudar na minha carreira. Eu falei, nossa, eu estudei tudo isso, mas tem tanta coisa aqui que eu nem tô vendo e nem conheço. E comecei a ficar, tipo, maravilhada com o problema. Já viram isso, gente? Eu sou muito curiosa, então eu acabo, Flávio, fazendo o quê? Quando eu acho alguma coisa, eu vou fazendo, eu saio fazendo. Eu sou ligada no 220, né? Quem trabalha comigo sabe. E então eu fiquei muito alucinada nessa área. Eu falei, gente, a gente tem um problema enorme aqui. E ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, né? E eu tô falando isso desde 2014 que eu tava atuando como analista de qualidade de dados. Então eu já tinha um problema ali. Tava falando de problema de dados em 2014, já tinha muito antes, na época de COBOL e etc. Programagem mais antigas ali, já temos um problema, né? Mas é legal a gente ressaltar, só para fazer um gancho sobre isso, Flávio, por que que temos um problema? Porque antigamente a gente só tinha sistema transacional. Os dados não eram a favor do negócio. Então, com os anos, o pessoal foi percebendo que aquele dado transacional poderia vir para um ambiente de análise, que é o ambiente analítico, né? Que as empresas estão construindo hoje. Para quê? Para que eles consigam fazer estratégias, para que eles consigam vender mais, para que o sistema transacional continue transacionando e também novas oportunidades de mercado. Então, por isso que surgiu, né? Mas não precisa de sistema de nuvem para transação. Não precisa. Não é necessário.